Olá, sejam bem-vindos de volta ao Alma Livre. Aqui quem vos fala é o João e hoje eu quero falar com vocês sobre o sentido da vida. Esse é um assunto que dá para ir longe, né, na filosofia aqui, mas eu queria primeiro falar por que eu caí nessa questão. Aconteceu uma situação inusitada esses dias em sala de aula. Vocês sabem que eu sou professor de inglês. E eu estava dando aula para uma aluna adolescente, por volta dos seus 16 anos, no nível intermediário de inglês. E no meio da aula, entre uma atividade e outra, ela solta a seguinte questão. Professor, qual é o sentido da vida? Primeiramente, eu achei que ela estava brincando, ou que não fosse uma pergunta muito séria. E aí, ela me olhando seriamente, né, com aquela expressão de quem está realmente esperando alguma ideia, alguma resposta da minha parte. Eu vi que o assunto era sério e que ela realmente estava querendo buscar alguma resposta para essa questão. Por um lado, eu fiquei feliz por ter conseguido criar um ambiente de autenticidade e vulnerabilidade. Vulnerabilidade no sentido dos alunos se sentirem à vontade para se exporem ou correrem riscos ou serem autênticos mesmo sobre as suas questões, sem achar que vão passar vergonha ou que tem algum problema da voz para suas emoções, inclusive, né? Então, por um lado, eu fiquei lisonjeado daquela aluna estar confiando a mim uma pergunta desse tipo, né? Dessa profundidade, desse nível. Mas aí a aluna estava me perguntando isso e ela soltou a ideia de que, como assim, eu vou fazer as coisas, eu vou trabalhar e eu vou comprar uma casa e depois eu vou morrer e essa casa vai ficar aí para outra pessoa, vai morar na minha casa? Professor, como assim? E aí primeiro eu joguei a pergunta para ela, pera, a sua questão é sobre o sentido da vida ou é sobre se existe alguma coisa depois da morte? E ela insistiu que seria mais sobre o sentido da vida mesmo, sobre por que fazer as coisas aqui. E ela contou que conversou com uma tia dela, que é psicanalista, e que a tia dela simplesmente respondeu para ela, não sei, o que você acha? Devolveu a questão para ela, né? E eu entendendo bem o processo da psicanálise nesse sentido, né? Se você conversar com um bom psicólogo, uma boa psicanalista, essa pessoa não vai vender para você, não vai tentar te convencer sobre o que é certo você fazer. Quando você vai para uma terapia, caso você tenha um bom terapeuta, ele vai conversar contigo sobre o que funciona para você. E aí encontrar soluções que sejam mais funcionais para a sua vida do que você entende na sua compreensão de que faz sentido ou não faz sentido fazer. Ao invés de tentar empurrar alguma moral, algum objetivo que é externo aquilo que você está enxergando que você deveria fazer ou deixar de fazer. Porém, esse tipo de abordagem para essa minha aluna adolescente não funcionou e ela estava indignada porque não teve uma resposta. Não deram opções, a tia dela não deu uma opção, uma ideia de como viver, para que viver a vida, né? E primeiramente eu tentei passar para ela a ideia de que, bom, é interessante você tomar cuidado com as pessoas que vão tentar te vender ideias de por que você deve viver de um jeito específico, de que você tem que seguir uma certa missão de vida e não outra, como se o que ela estivesse te dizendo é o que é certo seguir na vida e todo o resto é errado, e que a gente precisa sim ter um senso crítico sobre o que vai ser o sentido da vida para mim. Então é esse assunto que eu resolvi dissecar aqui com vocês hoje. Primeiro, a gente sempre tem, né, essas pessoas ao nosso redor. A gente cresce numa família, numa sociedade em que várias pessoas vão tentar vender para a gente a ideia. A gente está sendo constantemente influenciado sobre modos de viver, sobre o que significa estar vivo e sobre o que a gente tem que fazer nesse funcionamento em sociedade. Mas muito dessas coisas são convenções sociais. Essa questão, por exemplo, de que a gente precisa ter um relacionamento, de que os ideais de vida são você ter um relacionamento, vir se casar, ter um bom emprego, ter um bom salário, deixar um bom legado, ter filhos. Como a gente cresce em sociedade, numa sociedade onde a gente vê modelos de comportamento que estão dentro destes padrões, a tendência é a gente enxergar como algo desejável, como um objetivo a ser alcançado. Porém, tudo isso não passam de jogos que as pessoas escolhem jogar, cujo alcance dos objetivos elas se sentem
realizadas, sentem prazer, tiram dali algum sentido nesse sentido de me sentir bem, de me sentir realizado, de sentir esse prazer de viver mesmo, com base nessas jogadas, com base nesses funcionamentos, nessas regras. Só que essas regras são arbitrárias e ninguém tem que segui-las. Claro que você também não tem que não segui-las, né? Não tem nada de mal seguir essas coisas, mas tem um lado ruim, que é quando a vida deixa de fazer sentido, entre aspas, porque você não alcançou aquela coisa, ou seja, aquela coisa que seria somente alcançando ela que faria sentido estar vivo. E caso você não tenha aquilo, então você sente como se não tivesse sentido viver, porque você não alcançou, não conseguiu jogar aquele jogo, alcançar aquela meta estabelecida por aquele jogo, por aquela jogada, a qual você foi programada durante o seu crescimento dentro desta sociedade ou dentro destes modelos de comportamento. E aí eu quero entrar aqui numa questão interessante de análise linguística dessas questões sobre qual é o sentido ou qual é o significado da vida. Porque quando a gente fala sobre significado, a gente está sempre se relacionando a um símbolo que aponta para uma outra coisa real. Por exemplo, uma palavra em si, ela não é nada a não ser uma indicação para uma coisa real. Se eu falar mesa, a palavra mesa por si só não é nada, além de uma placa que aponta para um objeto físico real, palpável. Então a palavra por si só, em diferentes línguas são diferentes palavras, diferentes símbolos que significam uma outra coisa real, palpável. Uma placa, por exemplo, que aponta o nome de uma cidade, não é a própria cidade em si. Você ainda não chegou naquela cidade por ter encostado naquela placa que diz o nome da cidade. Quando você vai num restaurante e vê um menu com os nomes das refeições, você não mata a sua fome lendo o menu com aquelas palavras. Elas indicam a comida, mas elas não são a comida. Então, nesse sentido, nós temos significado, coisas que por si só são vazias e que eu espero uma outra coisa com base nessa coisa que é um símbolo apenas apontando para uma outra coisa real, palpável, que tem um valor e que ela por si só não tem um valor real, é um valor simbólico e vazio. O dinheiro também pode ser interpretado como algo deste sentido simbólico, que significa riqueza, mas por si só o número na sua conta bancária não vai satisfazer as suas necessidades, não vai trazer alimento, não vai trazer conforto, não vai trazer riqueza, se ficar somente como aquele número na sua tela, na conta bancária. Ele aponta uma possibilidade de algo real, palpável. E aí, quando as pessoas ficam presas nessa questão de qual é o significado da vida, parece que é sempre algo que eu vou alcançar, não lá, no depois, com base no que eu estou fazendo aqui. Então, aqui agora, por si só, não tem sentido, está sempre apontando para uma outra coisa que eu vou alcançar depois, uma recompensa, uma compensação, um prazer a ser alcançado que nunca é aqui e agora, é sempre um lá depois. E quando eu até alcanço esse lá depois, eu já volto a trazer essa expectativa de que vai ter um outro lá depois, porque eu estou viciado nesse modo de funcionamento, de não estar no sentir, no sentido das coisas, e estar no significado, no que aquilo pode me trazer, o que eu vou ganhar com isso, o que eu vou conseguir. É como se a gente passasse a deixar de estar no real, no palpável, na riqueza verdadeira, no valor sensível de sentir, para estar sempre no significado, no status, na possibilidade, no que aquilo significa, o que eu poderia fazer com aquilo. E aí tem muita gente que fica muito mais viciada em ganhar dinheiro para ver um número dobrando na conta bancária do que realmente vivenciar a experiência que aquele número pode trazer para ela, do que realmente estar desfrutando, sentindo, curtindo, no modo palpável, real do aqui e agora, aquela riqueza. Porque ela está acostumada a estar no prazer relacionado ao status do significado.
E aí eu gosto de substituir, então, essa ideia de qual é o significado da vida para qual é o sentido da vida, porque a gente volta para a questão do sentir, a gente volta um pouco mais para a realidade, para os sentidos, para o perceptível, que é o contrário, é o extremo oposto dessa questão de alcançar algo lá e depois. Por exemplo, qual é o sentido de ouvir música? Se você for ouvir música com um objetivo de chegar ao final de ouvir aquela música, então quem toca mais rápido e quem ouve música mais rápido estaria fazendo mais certo. Mas não é esse o objetivo, né? Não tem um objetivo de ouvir música além de se curtir aquela música, aquela sensação. Como também o objetivo de dançar não é chegar a um local específico do salão. Então, se você está ouvindo música ou está dançando com o objetivo de alcançar alguma recompensa, com base naquilo que você está fazendo, é muito provável que você não esteja totalmente ali presente, fluindo com aquela música, com aquela dança. Então é muito mais de um relacionar-se com a vida, com aquele momento do aqui e agora, do que tirar uma recompensa futura por estar nesse aqui e agora. É como se você parasse de adiar a vida para depois, para trazer para o aqui e agora essa realização. Mas eu quero falar um pouco mais sobre essa questão do sentido de realmente o que eu vou fazer, o que é que se deve fazer na vida. Se todas essas questões, por exemplo, de jogos da vida, de onde eu tenho que chegar, o que eu preciso alcançar, são geralmente convenções sociais, são jogos que eu posso dar valor ou descartar da minha consciência, o que eu posso dizer que é um padrão, uma regra geral? Eu não gosto da ideia de regras como imposição de deveres, eu gosto da ideia de regras como descrição do funcionamento das coisas, que nem a gente fala da lei da gravidade, por exemplo. Eu observo que existe uma força que atua com frequência, então por isso eu descrevo que ali existe uma lei ou uma regra que está acontecendo, implícita a tudo, né? Então uma regra que a gente pode observar na natureza ao nosso redor, nesse sentido, é que está tudo em constante evolução, amadurecimento, crescimento, progresso. Então eu percebo que o sentido de vida também para a humanidade está muito alinhado nessa questão de evoluir, de aprimorar, de desabrochar de potenciais da alma, de evolução de princípios, de evolução de consciência, de estar chegando cada vez mais num patamar melhor de ser e de estar. É claro que a gente pode pegar isso e de novo colocar como objetivo: eu preciso melhorar, eu preciso ser melhor, e de novo perder esse sentido aqui e agora e jogar para um significado lá depois, onde eu preciso chegar para ser melhor do que o outro ou do que eu fui, e de repente já estou num processo que eu estou perdendo esse aqui e agora de novo. Porque quando eu faço essa comparação com a natureza, se a gente observa, por exemplo, vamos pegar uma árvore. A árvore está ali crescendo. Será que ela tem o objetivo? A gente pode entrar nessa questão de tentar explicar o porquê que ela está crescendo. Será que ela tem como ideal alcançar uma certa altitude? Ou ela está simplesmente crescendo, amadurecendo no seu processo fluido, sem ter que alcançar, sem ter que chegar a algum lugar, mas ao mesmo tempo dentro do movimento da vida, dentro do movimento da natureza, de estar em desenvolvimento, porém sem o estresse da humanidade de achar que tem que continuar crescendo e evoluindo, e que tem que empurrar e fazer força para acelerar esse processo. Na natureza não existe essa questão de empurrar e acelerar, e ao mesmo tempo não existe a questão de ficar parado. É até um paradoxo, né? Se você for tentar ficar parado, então eu não vou fazer nada. Quanto mais parado você tende a ficar, ou quanto mais parado qualquer coisa, qualquer objeto tende a ser, mais morto aquilo tende a ser, né? Uma pedra, uma árvore que já foi cortada, um objeto inanimado que é parado, ele realmente já não tem mais a pulsão de vida dentro dele, dentro daquela coisa, né? Então, você como ser vivo, quanto mais parado você ficar, realmente a vida vai começar a te empurrar para te movimentar. Essa inação, essa inércia, ela não é tão confortável, aquela ideia da zona de conforto. A zona de conforto não é nada confortável, porque a vida começa a se movimentar para te fazer se mexer.
a mudar, progredir. É uma lei da vida também que haja uma constante mutação. Não necessariamente crescimento no sentido que a gente pensa de ir para frente ou para cima, ou sei lá, para o lado em termos de natureza, de expansão, de desenvolvimento, mas realmente de mutação, de mudança, de transmutação, de transformação. É mais uma questão de mudança de qualidade do que de quantidade. É claro que a quantidade, tamanhos podem vir junto com essas mudanças de qualidade também. Mas como eu falei, essa questão do desabrochar, do amadurecer, é um processo interno qualitativo, não necessariamente externo, quantitativo. Quanto a essa questão do externo e quantitativo, uma das questões que eu abordei então com essa minha aluna foi, mas você está falando aí o tempo todo da questão de morrer e deixar a casa, então de repente a gente precisa desenvolver valores ou riquezas que nós possamos levar com a gente, né, na nossa morte. E aí eu entro um pouco na abordagem espírita de que realmente não existe fim. Claro que existem fins, né? Existem mudanças, como eu falei, existem passagens de um estado para outro, e a morte é uma dessas passagens. Mas a gente carrega algumas coisas com a gente, nós carregamos nós mesmos, né? Nós não vamos carregar riquezas, casa, dinheiro, etc., porém, aquilo que a gente conseguiu desenvolver como nossos atributos internos, aquilo que a gente conseguiu amadurecer, aprimorar, aprender, habilidades, consciência, percepção de vida, nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas, aonde que a gente põe a nossa cabeça e quais jogos que a gente compra como ideal de vida para jogar, isso a gente acaba levando com a gente. E isso a gente pode ir mexendo e aprimorando para sempre, porque a gente não acaba, a consciência não morre. A consciência é como se fosse uma semente de luz plantada no solo escuro da Terra. Não sei se vocês já perceberam, eu sempre gosto de fazer esses paralelos entre natureza e consciência e tudo, né, no universo praticamente. Então, a gente está sempre no movimento de desabrochar, de crescer, de amadurecer nesse sentido, de levar essa consciência a patamares superiores. Só que quanto mais ansioso a gente fica de fazer isso, parece que mais a gente bloqueia esse processo. É como se a gente pegasse um broto de uma planta e a gente quer fazer aquele broto florescer o mais rápido possível, a gente quer empurrar ele para cima, quer puxar. E na hora que a gente puxa aquele broto que está desabrochando para que ele cresça mais rápido, é muito capaz da gente estar matando o processo, impedindo que ele floresça. É que nem aquela história que você não pode abrir o casulo de uma borboleta na marra, né, no bisturi, que você vai matar a borboleta. Você não pode fazer o pintinho sair da casca de ovo, empurrando, quebrando aquilo, porque você provavelmente vai estar boicotando o processo natural dele e você vai também estar abortando o nascimento daquele ser. Então é mais ou menos com nós mesmos, só que a gente faz questão de fazer força, né? É claro que, mais uma vez, a gente também não pode ficar parado. A gente está sempre no movimento, mais ou menos, das duas questões, de fazer força, porém, o descanso, o permitir fluir, o permitir que a vida aconteça. Claro que eu vou fazer uma força aqui, mas ao mesmo tempo também eu vou deixar de fazer força e ver qual vai ser o resultado. É como se, não, eu vou primeiro fazer uma força de remar numa determinada direção, mas também eu vou parar de remar e observar qual é o caminho, o fluxo que o barco está tomando nessa água, nessa correnteza, nessa vida aqui. Porque senão eu vou ficar sempre remando contra alguma correnteza ou sem perceber se está dando frutos ou o resultado daquela remagem, ou ainda se aquilo faz sentido estar remando, estar fazendo força naquela direção, sendo que não está me dando resultado. E aí eu vou entrar numa outra questão, né?
que é a questão que muitos espiritualistas ou religiosos caem quando tem essa prospecção, essa expectativa de que realmente existe uma vida após a morte, existe um outro lugar além daqui, e que acabam entrando mais uma vez na questão de o significado da vida é algo além da vida, então eu passo a ignorar essa vida daqui agora, porque ela é simplesmente um símbolo apontando que existe uma outra coisa, num lá depois, um outro lugar que eu preciso chegar, num céu, num paraíso, numa colônia espiritual, onde eu terei as recompensas do jogo que eu estou jogando nessa vida aqui, que eu não estou percebendo muito, porque eu estou com a cabeça lá naquele outro lugar que eu acho que é o significado, que é o real e que aqui não é tão real assim. Essa é uma armadilha que muitos espiritualistas caem, de achar que eu preciso mortificar o corpo, não mortificar, né, no jeito mais extremo religioso antigo, mas de realmente desprezar ou descartar ou de ignorar e tentar estar sempre alcançando algum ideal espiritual, algum ideal superior, além do aqui e agora, e ficar com vista grossa para as questões da vida, material no sentido até pejorativo na mente de muita gente, né? Porque a pessoa é muito materialista e aí ela é egoísta e ela está no negativo e eu faço um julgamento moral e eu comprei esse jogo desse julgamento moral do materialismo e eu não estou percebendo que isso é mais uma convenção social que eu comprei de um modo ideal de funcionamento para alcançar um novo patamar de consciência. E é complicado porque as palavras material e espiritual também são símbolos mais abstratos de significados, de tentar separar coisas que não são separadas. Nós estamos no aqui e agora de corpos inteiros, eu vou dizer assim, ou seja, corpo material e corpo espiritual e corpo energético, tudo junto e misturado no aqui e agora. Se você quer ter uma vida espiritual, olha para o seu lado. Tem um monte de espírito, tem um monte de gente. Gente é espírito, espírito é gente, não tem tanta diferença assim. Ah, porque eu quero me relacionar melhor com a espiritualidade. Você se relaciona bem com as pessoas, com a gente ao seu redor? Que tal desenvolver esse traço? Que tal melhorar nesse sentido na vida real, material do aqui e agora? Porque tem gente que acha que vai chegar lá depois e vai mudar tudo, né? E como eu estou falando aqui, a gente carrega nós mesmos para lá. Nossas tendências, nossos vícios, nossos pontos cegos, nossos modos de lidar com as pessoas, de julgar as pessoas, de ter preconceitos e de pular para conclusões precipitadas. E se a gente não está fazendo esse trabalho de observação do aqui e agora, quando a gente chegar lá, a gente vai ter que começar a fazer, algum momento a gente vai ter que começar a fazer, ao invés de ficar adiando, achando que tem um lá depois, que a gente vai viver de verdade, e que não é aqui e agora essa verdade. A verdade está sempre no agora. Outra situação que eu queria comentar ainda dentro deste assunto foi com uma outra situação de sala de aula, em que dessa vez era uma aula para adultos do nível avançado, e a gente chegou num ponto em que a linguagem, as formas, né, as estruturas que a gente queria usar da língua inglesa era para falar sobre propósito. E aí eu resolvi criar uma atividade para a aula girando em torno do filme Soul, da Pixar, Disney. E eu passei o trailer do filme, deixei os alunos discutirem sobre aquele trailer, se já assistiram o filme, se gostariam de assistir e tudo mais. Depois passei um outro trecho do filme e coloquei os alunos para discutirem. E aí, qual é o propósito da vida? Quando eu estava criando essa atividade, eu fiquei assim, gente, eu não sei se isso aqui vai dar certo, se eu deveria estar trazendo essa questão para os alunos. Mas deu tudo bem, não aconteceu nenhum problema, nenhum drama maior durante a aula. Só que em um semestre específico que eu usei essa atividade, uma aluna, né, depois a gente tem as avaliações orais, e uma das opções da apresentação oral dos alunos é realmente falar sobre propósitos, sobre objetivos, né?
E essa aluna fez uma apresentação em que ela trouxe uma questão pessoal da vida dela, que ela estava passando por uma questão de depressão, porque ela tinha tudo, ela tinha alcançado tudo. Ela tinha um excelente emprego, um bom salário, uma boa posição na carreira, bem casada, tinha um excelente marido, tinha 2 filhos, um menino e uma menina, excelentes filhos, e mesmo assim ela estava depressiva, como no sentido que ela alcançou tudo, e aí, e agora, e depois? O que eu vou fazer? O que faz agora? Né? E que ela estava nessa questão de tenho tudo e mesmo assim não me sinto feliz, não me sinto bem. E que aí eu recomendei esse filme, O Sol, aliás, recomendo para todo mundo aqui também assistir, da Pixar Disney, em que esse cara que toca jazz, vou tentar não dar muitos spoilers, ele faz uma abordagem mais ou menos que nem essa que eu falei da questão musical, que o objetivo de tocar a música é da música em si, né? E ele até usa a expressão jazzou, né? Traduzindo para o português aí no filme, como dizendo assim, mandou bem, tocou bem, né? Arrasou, só que arrasou ali na sua performance, não pelo status, né? Mas que foi excelente, o acontecimento em si, o fazer a coisa em si foi bacana. Não porque aquilo significa uma outra coisa, um outro legal, que eu vou ganhar um outro troféu por ter feito aquilo, não era isso, né? Era simplesmente o prazer de estar fazendo, de ter aquela habilidade ali, inclusive. E ela me trouxe que esse filme fez ela mudar a visão de mundo dela, fez ela compreender várias coisas, né? Tem outras questões nesse filme também, em que esse músico vai caindo fichas para ele sobre o que é estar vivo, sobre o que é estar na vida, né? Sobre o que significa, qual é o sentido das coisas, e ele passa a sentir a vida de uma forma diferente. E essa aluna chorou durante a apresentação, falando que compreendeu melhor essa coisa de curtir, né, ali o estar com o marido, curtir as situações dos filhos, curtir as situações do trabalho, que não tem que ter um significado de um algo depois para alcançar, né, que é mais um estar ali agora e percebendo, tirando esse prazer, essa degustação do momento. Então a gente pode ficar com essa ideia, né? Ao mesmo tempo eu passei aqui nesse episódio a ideia de que cuidado ao comprar ideias de pessoas que vão tentar te dizer aonde você tem que chegar nas suas atitudes na vida, né? Que você vai estar comprando um jogo, uma jogada, que você pode acabar dando muita importância para aquela jogada, para aquela situação, como sendo o objetivo de vida. Só que aí tem um problema, né? E se você não conseguir aquilo? Ou e se você conseguir e agora acabou o jogo? Né? O que faz agora? Game over. Você ou ganhou ou perdeu. A vida vai deixar de ter sentido? É muito provável, porque você está definindo o sentido como essa jogada, esse jogar, esse objetivo. E que aí a pessoa pode entrar no processo depressivo, no sentido de que não tem mais importância viver, não tem mais o significado, não tem mais sentido, porque eu estou dentro desse funcionamento na minha cabeça instalado, daquele jogar, daquela situação, e que sem ela parece que as coisas não têm mais sentido. Eu fiquei tanto tempo apegado, funcionando dentro daquele objetivo, deixei de enxergar outras coisas, outras situações, e agora aquilo acabou e eu já não sei mais o que fazer com aquilo, né? Não sei mais o que fazer da vida. Isso pode acontecer também, a questão, por exemplo, de um casamento, de relacionamento. Cresci numa sociedade que diz que relacionar-se é o ideal superior de vida, digamos, e aí meu relacionamento acabou, ou não consegui, inclusive, um relacionamento, e eu me sinto como um perdedor, né? Perdi aquilo. Claro que também tem um outro processo por trás aí, que a gente se acostuma a estar dentro de uma situação e quando a gente sai daquele ambiente, a gente tem um momento realmente de crise, de mudança, né? De uma crise até de abstinência de uma situação que o seu cérebro está acostumado a estar ali. E a gente tem que se reacostumar até fisicamente
a estar em um outro local. Mas pode não ser só isso, pode ser realmente ficar sem chão no sentido de não ter um outro jogo, um outro funcionamento, uma outra ideia de vida. Só que no fundo, o ideal mesmo é a gente conseguir superar e ver de cima que são jogadas, são caminhos que a gente pode seguir em termos de tentar alcançar alguns objetivos, mas quando a gente está consciente que são regras compradas, no sentido que a gente colocou, assumiu aquilo para a gente consegue ter uma certa impessoalidade, no sentido de, ok, eu vou jogar esse jogo porque eu escolhi estar ali, eu acho que é algo que pode fazer sentido, que pode trazer algo bom para mim, mas aquilo ali não é a vida inteira, é uma escolha que eu posso entrar, eu posso fazer, mas não tenho o que fazer. Eu posso escolher também me retirar no momento que eu vejo que aquilo ali já não está mais sendo produtivo, não está me agradando ou não está dando certo, inclusive. E eu consigo levantar daquela mesa de jogo e me retirar daquela situação e buscar outra e ver que a vida não se resume àquilo, né? E ver que existem prazeres em todos os lugares ao meu redor e que eu posso simplesmente colocar minha mente em outro lugar para fazer outra coisa, ou realmente descansar e não fazer nada por um tempo, que nem eu falei, né? Parar de fazer força um pouco para alcançar alguma coisa, deixar a vida fluir um pouco antes de pegar e comprar já uma outra jogada, uma outra coisa para fazer, uma outra corrida para correr. Né? E às vezes a gente precisa dessas pausas. Claro que a gente, como eu falei, ficar parado por muito tempo, daqui a pouco a vida vai bater na porta e bora dar uma corridinha aí de novo, senão vai atrofiar. No final das contas, eu percebi que aquela minha primeira aluna lá, adolescente, ela chegou à seguinte conclusão: poxa, se eu vou fazer as coisas para comprar casa e depois minha casa vai ficar para outra pessoa morar nela, eu vou explodir minha casa antes de eu morrer. Então eu acho que essa é a primeira etapa. Assim, eu não vou, criticar muito a pessoa, tá? A adolescente está começando a lidar com essas questões agora. Então, ainda está num ponto meio egoísta da situação, né? De como assim eu fiz e agora o que era meu não vai ser mais meu, né? Vai ficar aí, então eu vou explodir já que não é meu. E aí o que a gente pode falar é, não, então você vai deixar para alguém que você gosta, vai deixar para os seus filhos, né? Mas isso ainda é o básico da questão, eu tentei trazer aqui um aprofundamento maior disso, né? Mas pode-se dizer que, no fundo, a gente consegue lidar melhor com essa questão do sentido da vida quando realmente a gente sai do status, dessa questão do significado, do que eu ganho com isso, né? De que eu consigo manter aquilo que eu ganhei, né? Aquele troféu, aquela casa, aquele relacionamento, sem perder aquilo porque eu conectei, eu anexei aquilo que eu ganhei como quem eu sou, como o meu status sobre a minha interpretação de quem é a minha consciência, a minha vida. E saber que realmente a gente vai deixar isso aí tudo está mudando e que a gente só carrega nós mesmos, que a gente pode investir nessa auto-investigação, nesse auto-aprimoramento que também inclui o relacionamento com a vida e com as pessoas, mas com a consciência de que é passageiro, mas como eu tenho a habilidade de me relacionar com as pessoas, sempre virão novos relacionamentos, novas situações, novas formas de lidar com as realidades que vão mudando constantemente na nossa vida. É como se a gente fosse aprendendo cada vez mais a sermos surfistas das ondas da existência e quanto melhor for a nossa habilidade de surfar essas ondas, mais a gente vai jazzar ou surfar bem e mandar bem e ter ali um prazer, um sentido, um sentir de estar com aquelas pessoas naqueles lugares, sem esse apego, sem esse anexar compulsivo daquela situação, daquele local ao meu, ao que eu sou, né? E o que é meu realmente é o que está dentro e não o que está fora. São várias reflexões que ficam pra gente e aí eu deixo vocês com todas elas agora.
E um abraço para vocês e até a próxima.